E o que nos liga hoje aqui? Olha o que diz Exupéry no Pequeno Príncipe. Só se vê bem com os olhos, ele disse? Não, com o coração. Porque o essencial é o quê? Invisível aos olhos. O que é o essencial? Que é invisível aos olhos humanos. Porque quando a gente está, eu escrevo na obra, quando a gente desencarna, é como se tivesse com a fiação elétrica exposta. Nossa visão em 360 graus. Quando a gente entra num escafandro, numa roupa de mergulhador que é a carne, a gente tampa a fiação nossa e nossos sentidos ficam limitados. A visão humana não enxerga raio-x, não enxerga raio-gama, mas ele existe. A gente não enxerga o ar, mas ele existe. E o Exupéry fala que só pelo coração, quer dizer, pelo sentimento, e vocês aqui estão no sentimento, vocês vão ver que noite inesquecível quando foram vidas as cartas. Qualquer pessoa que tiver qualquer preconceito, carta psicografada, não sei, vai perder tudo hoje. Sabe por quê? Porque a vibração de amor, com o choro, com a emoção, com a alegria pelo outro para receber uma carta, vai contagiar o ambiente todo. E ninguém segura a força de um amor. E eu vou além do Exupéry. Olha o que eu falo. Toda vez que falta luz, toda vez que algo nos falta, toda vez que a dor nos assalta, por isso que a dor é um anjo, o invisível nos salta aos olhos. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Então qual que é o desafio atual dos espíritas? Reconhecer os falsos profetas. Porque Jesus falou: até os eleitos serão confundidos. Olha, Divaldo Franco tem uma obra chamada recente, o Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações Espirituais. Sabe onde os espíritos das trevas estão hoje? Você pensa que lá não sei de outras religiões? Não, nas casas espíritas, fazendo todo mundo brigar nas casas espíritas. Vaidade. Parece que atualmente está acontecendo o que aconteceu no passado com os discípulos, eles brigando para ver quem era o melhor, pedindo para a mãe lá, Salomé, falando: olha, será que você pode botar meu filho João ou o Tiago maior à sua direita, à sua esquerda? Olha que bobagem. Mas até que um dia o Pentecostes, que era uma das festas em que se apresentava o resultado das colheitas, a festa hebraica, o Pentecostes desceu nos discípulos, nunca mais brigaram. Eles viram que eles eram bons juntos, unidos. E como a gente vai identificar o verdadeiro líder espírita ou médium? Bom, a resposta está aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os que seguem a lei do Evangelho, esses são os escolhidos. E fala além: todos aqueles que fingem que são espíritas e fazem falsa mediunidade serão destruídos. Por quê? Porque nós vamos ver a vaidade deles em ambição. Ou seja, o que nós estamos vendo no Espiritismo hoje é transformando o Espiritismo em terrorismo, data limite, com todo respeito a quem acredita nisso. Se vocês forem na questão 262 do livro dos Médiuns de Kardec, que fala que todo espírito que fixa a data é espírito o quê? Zombeteiro. Por quê? Por conta do nosso livre-arbítrio. Como é que você fixa uma data se nós temos livre-arbítrio? Ora, eu vou fazer uma pergunta. Umas perguntas aqui eu gosto de provocar. Alguém pode receber uma moratória? Ia morrer com 50 anos, pode viver mais 10? Sim ou não? Sim. Alguém pode antecipar e antes? Começou a fazer besteira para não prejudicar, pode ir antes? Como é que alguém pode fixar data para alguma coisa? Eu vou fazer outra pergunta. Essa aqui, a Adriana não pode responder, que eu já fiz. Eu vou perguntar para as mulheres agora. Quem é casado aqui, tem filho, levanta a mão. Nossa. Eu pergunto para vocês, e para a plateia inteira: quem que uma mãe ama mais? O filho ou o marido? Gente, vocês nem pensam, para pensar. Dá um tempinho para não... Porque eu sou marido, viu, gente? Eu tenho 2 filhos. Dá um tempinho para... Vou repetir. Quem que uma mãe ama mais? O filho ou o marido? O filho. E se o marido é um filho reencarnado? Ama também. Eu não pensei nisso. Será que a gente ama de verdade? Será que a gente entende
Aí alguém me respondeu numa que eu fiz essa pergunta, sabe? Ela falou, mas claro, né? O marido vem de uma mãe lá, é de segunda mão, meu filho vem de mim. Nossa, é assim, tá não? Falei, minha filha, eu vou rezar pra você, tempo. É o egoísmo. O que Jesus falou para Maria? Mulher, esses aqui são meus filhos, esses aqui são minha mãe. Todos aqueles que seguem a lei de Deus são meus filhos e minha mãe. Não é que ele estava repreendendo Maria, mas ele estava lançando a família espiritual. Quando a gente passa por um mendigo que finge que não existe, esse é problema da prefeitura, não sei o quê. Ou a gente dá um dinheiro para ele para se livrar, quando pede, dá e sai correndo. Nem conversa. Mas não é só. Vamos lá. Prova da autenticidade dos médiuns. Tomé disse em João 14, 5, 6. Disse o Senhor. Tomé, né? Só tem que ver para crer, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho? Jesus falou, eu sou o caminho à verdade. Jesus é o Espírito da verdade. Quando vocês verem no livro dos Espíritas, e quando vocês verem no Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer mensagem que tem o Espírito da verdade, principalmente pelos médios como Kardec, pelos médios que orientaram Kardec, pode ter certeza que é Jesus. O Consolador prometido é o Espiritismo, é a segunda volta de Cristo. Todo mundo pensa que Cristo vai voltar aqui encarnado, é a volta psicológica dele, através da mensagem pura, pulcra cristã. Mas vamos continuar, não acabou não. Ele fala o seguinte, olha só, Revista Espírita, agora vou pegar a Revista Espírita aqui do Júlio. Aliás, eu tive a honra hoje de ser chamado por ele para estar ajudando, fazendo uns textinhos dentro da minha modéstia. Ó, Revista Iluminar. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu amei essa revista. Primeiro, que era o título do meu livro, né? Que eu adoro esse trecho aqui. E segundo, olha só o que ela diz. E agora vai valer pelo que nós vamos vivenciar hoje. Ele já escreveu algumas. Então, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só. Quais são os sinais de uma carta psicografada séria? E tem muitas cartas psicografadas, tem muita gente hoje transformando em comércio o espiritismo. E estão falando que são médicos, começa a dar aquelas mensagens para sofredores genéricas. A pretexto está ajudando, está sendo usado por espíritos zombedeiros. E só que como que as cartas devem ser? Primeiro ponto, toda carta psicografada séria e todo médium sério, a carta tem que ser consoladora. A carta não pode colocar medo. Eu vou dar um exemplo. Uma menina chegou para o Júlio desesperada. Por quê? Porque o pai dela tinha suicidado. E era um pai maravilhoso. Um pai bom. Um pai bacana. Equilibrado. Se ele fez isso, Júlio, eu quero fazer também. Eu não vivo sem meu pai. O Júlio acalmou ela e tal. E ela ficou lá na reunião. De repente veio uma carta psicografada. Eu sei que vocês vão olhar comigo com um certo espanto. Como é que um suicida escreve uma carta psicografada pelo Júlio? O Júlio também tomou espanto. 1 mês de desencarne. Minha mãe, diz uma outra lá, minha mãe ficou 9 anos sofrendo de câncer, não chegou uma carta? E chegou a carta. A carta foi altamente consoladora. Bonita, com todas as características de uma carta psicografada séria. O Júlio foi para casa, aquela dúvida, foi malhado, claro, imagina. Questão de crítico. Crítico é a coisa mais bacana que tem. Sabe por quê? Ele critica tudo, mas não faz nada. André Luiz fala o seguinte: todo aquele que critica tem a obrigação de fazer melhor. Por isso que quando alguém me critica, eu falo, qual é a sua sugestão? Aí ele perdeu. Repara, todo trabalho que você vai fazer, alguém critica. Principalmente no bem. Pergunta, o que você pode fazer melhor? O que você pode fazer para me ajudar? Bom, você já mandou 10 obsessores embora, essa pergunta. Aí o Júlio vai lá, vai para casa e fala, conversa com o Frederico. Frederico, mas como que um suicida? Não, eu li Ivone Pereira Amaral, Memórias de um Suicida. Peraí, não é assim também. Como que um suicida com um mês já recebe uma carta? Quem disse que ele é suicida? Estou com a mesma cara de vocês. Eu fiquei parado assim. Ele foi assassinado pelo irmão,
tio da menina e por mais um parente. Como que o Júlio fala isso para a menina? Mas não era melhor falar? Perguntaria alguém. Para quê? De consoladora, a carta vai provocar que sentimento na menina? Revolta, raiva, vingança. Não te ver. Então a carta tem que ser consoladora. Se não for consoladora, esquece, não é a carta autêntica. Segundo, elas afirmam que a saudade aperta, que passam por intensas dificuldades, falam muito de saudade. Terceiro, confirmam, guardem bem isso que eu estou falando, hein? Daqui a pouquinho vocês vão ouvir alguma coisa aí. Confirmam com consciência que os planos de Deus não possuem equívoco. Exemplo, um caso que eu tive com um promotor em Cláudio. A mãe foi 5 vezes no Chico Xavier, na quinta ela conseguiu a carta. E o Chico estava vivo ainda. O que ele falou lá? Que o tiro não era para o filho dela, era para o outro. Eu nem sabia. Eu denunciei como se fosse para o filho dela, até porque se era para o outro e ele errou, isso se chama em direito aberratio ictus. Eu tinha que fazer outra denúncia. Desvio do golpe. Erro do golpe. Com outras consequências jurídicas. E aí e a testemunha principal que sabia que o tiro não era para ele, o tal de Bolão, ficou quietinho, não falou nada. E a carta me mostrou isso. Eu falei, opa! Mas ele disse o seguinte, que apesar do tiro não ser para mim, nada escapa de Deus. Era a minha. Olha que incrível. Não existe erro na lei divina. Deus não joga dado, como diria Einstein. Continuando. Quarto item. Olha como uma carta psicografada séria é. Ela incentiva os entes queridos a suportarem a realidade dos fatos e seguirem em frente. É que eu vou falar lá no Sermão da Montanha, no dia 5 de novembro. Qual que era o grande segredo que Cristo deixou oculto no Sermão da Montanha? E que João Evangelista fez? Aliás, eu não contei. Eurípides Barçanufo falou o seguinte: isso aqui é verdade, Espiritismo? Então, se for verdade Espiritismo, eu quero que apareça aqui, através do meu médio, do meu primo Aristides, que é analfabeto, isso em Sacramento lá. No Centro Espírita Fé e Amor. Através do meu primo Aristides, que é médium aqui, que vocês falam que é médium, e ele é analfabeto, eu quero que apareça aqui João Evangelista explicando as bem-aventuranças. Levantou Aristides, falou 2 horas, explicou as bem-aventuranças, inclusive os 3 códigos secretos de Cristo naquilo ali. Mas por que Eurípides Barçanufo pediu justamente João Evangelista? Isso um promotor é para investigar. Por que João, não outro? São Vicente Paulo, inclusive era o guia dele, que ele revelou depois, Dr. Bezerra. Por que João Evangelista? Qual a ligação no passado, com a vinda de Cristo aqui, entre Eurípides Barçanufo e João Evangelista? Só em pratinho. Mas muito bem, olha só. E aí eu vou para Uberaba, vou conversar com o filho do Chico Xavier, explicando algumas coisas bacanas, lembrando de coisas bacanas dos meus filhos, agradecendo. Ele me entrega um material, porque foi psicofônico que o João Evangelista fez, um material sobre o Sermão da Montanha por João Evangelista. Vocês já imaginaram a minha emoção? Estou terminando esse material para entregar lá no dia 5 de novembro. Ou seja, o Sermão da Montanha, versão João Evangelista. Com 3 códigos secretos de Cristo. Que aí Eurípides Barçanufo falou. Eu acredito no Espiritismo. Começou a resgatar a mediunidade do passado dele. Curou a mãe que epilepsia, que na verdade não era epilepsia, era influência espiritual. Obsessor. E conseguiu as 3 metas de vida dele. Curou a mãe, passou a ter mediunidade de cura, quer dizer, resgatou do passado, né? A mediunidade de cura. A única coisa que ele não conseguiu é fazer com o senhor Mariano desistir do espiritismo. Ele entrou para o espiritismo, né? E conseguiu entender o Sermão da Montanha, porque Cristo falou que era bem-aventurado, felizes os que sofrem. Ele entendeu. Muito bem, as cartas têm que estimular os entes queridos a vencer seus períodos até o inevitável reencontro. Eu tenho um casal de amigos de Indaiatuba, que a Adriana e o Vicente conhecem. Eles perderam o filho assassinado. Eu fui o promotor do caso, ele chama Edu, e eu estou conversando com o Edu. Toda vez que recebe uma carta psicografada, eu falei: Edu, estou conversando com você, filho, agora que eu me dei conta.
Ele sempre cita meu nome, eu cito o caso, ou agradece o consolo que eu fiz para os pais dele, a presença que eu fiquei lá. Gente, é muito emocionante. Então, olha só o intercâmbio espiritual. E eles falam que vocês que perderam seus filhos, quem que perdeu aqui um ente querido e veio aqui buscando alguma resposta? Levanta a mão. Todos vocês que perderam seus entes queridos vão ter um reencontro. Eles falam de um reencontro na carta. Para isso, reforma íntima e prática de caridade. Seja moral. Reformar. Você não precisa reformar os outros, reforma você. Conhece a ti mesmo. Questão 919, 919A do Livro dos Espíritos. Feito por Santo Agostinho. Todos vão reencontrar. O Edu foi além. Na discografia de junho em Poços de Caldas, encontro espírita de inverno de Poços de Caldas, o Edu falou que a mãe vai carregá-lo em breve, ele no colo, como ele era criança. Você já imaginaram a emoção da mãe? E a agonia, porque agora a mãe está ansiosa por vir logo. Você já imaginaram isso? Como é lindo isso? Confirmam terem reencontrado parentes e amigos nas cartas, são autênticas. Alguns espíritos, ao chegarem no mundo espiritual, recebem espíritos amigos e reproduzem fiel à casa, ao quarto, objetos que tinham em vida. Ou seja, os espíritos, para amenizar a dor dele, eles plasmam a casa como onde eles estavam, na terra, como que era. Numa das cartas do Edu, ele chega a falar para a mãe que plasmou a carta, que ele era engenheiro. O Edu formou engenheiro, igual o pai. A mãe era arquiteta, a Cláudia. O pai, Carlos, é engenheiro. O Edu trabalhava já com eles. Desde cedo formou em engenharia. Montou a casa dele aqui na terra. E logo em seguida, 6 meses antes da casa ficar pronta, estava só faltando a pintura, o finalzinho, ele é assassinado. E o que acontece? Ele diz que plasmaram a casa igualzinho que ele fez no espiritual amenizador. Através de fluidos e energias do mundo espiritual. Né? Muito bem. O que mais? Olha que bacana. Outra característica. Todos recobram gradativamente a consciência de suas múltiplas vidas no mundo espiritual. O que influencia na forma de ver as coisas. Inclusive o fato que o levou a desencarnar. O Edu chega a revelar numa psicografia que foi feita que a Isabela, que é a sobrinha dele, chegou a ser filha em vida passada. Eles falam que não muda os elos de amor e afinidade. Exemplo, aí já falei da mãe, né? Eles não mudam os elos de amor e afinidade. O que significa isso? Sempre fala que amo, nunca vou deixar de amar vocês. Citam músicas. O Edu citou a música do Legião Urbana, Vento no Litoral. Porque a mãe tinha uma casa na praia em Ubatuba. E ele fez a correspondência. E a letra é muito bacana. Fala que os dois combinaram de ficar bem. Os espíritos ainda mais desencarnados, mais conscientes, relatam nas cartas que pode acompanhar a vida dos entes amados, gente, e perceber seus avanços. Os mais amadurecidos ainda buscam ajudá-los sem ultrapassar a linha segura, né, dos dois mundos. O que poderia prejudicar o encarnado, o desencarnado. Quer dizer, eles veem o que vocês estão fazendo, vão no trabalho de vocês. Mãe, eu estive em casa, vi a roupa que você fez, estava. Eu vi a homenagem que você me fez no bolo tal, a comida que eu adorava, mamãe. O feijão com paio. Quer dizer, olha que interessante. Continuo. Os espíritos escrevem, listando os detalhes do ambiente similar da Terra. Eles falam de hospitais, de escola, casas, jardins, cenários. Esse material vai ficar tudo com vocês, viu, gente? Pra vocês pesquisarem mais em casa. Tá voando tudo aqui, mas vamos lá. Agora, veja o que o Divaldo Franco falou, que certamente isso vai acontecer aqui agora. Vocês vão ficar impressionados. Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, escreveu um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura. Alguém leu? Conta a história. Alguém leu? Alô? Som? Som 1, 2, 3, quem dá mais? 4. Fechou? Então tá. Esse livro conta as consequências do carnaval. Os espíritos que vêm aqui habitar a festinha do carnaval. Imagina. As hipnoses coletivas, os suicídios que ocorrem depois, os êxtases sexuais que a pessoa depois não consegue viver uma vida normal, tem que viver uma vida deturbada. Porque nós somos o que pensamos e atraímos o que? Pensamos. Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, falava o seguinte: o pensamento é o espírito da alma. Você já imaginou?
O que vocês estão pensando? Vocês vão atrair. Jonas, olha o que diz de volta. Jonas, o médium psicógrafo, movimentava-se com relativa facilidade no desdobramento lúcido, enquanto o corpo em transe profundo era manipulado pelos mensageiros superiores. Nesse momento, o jovem desencarnado em acidente de moto, olha só, o que desencarnou em acidente de moto, aproximou-se, estava semi-ebertado, leia-se, apavalhado, envelhecendo, estava meio perdido ainda, e conduzia cargas vibratórias enfermiças que deixavam em deplorável estado físico. Tinha acabado de morrer. Pouco tempo. Uma tia desencarnada também presente ministrara as primeiras informações a respeito do seu novo estado. Apesar disso, ele não conseguia conciliar os dois estados. Estava naquela perturbação espiritual do desencarne. Esclarecido do cometimento que logo teria lugar, afligia-se em razão de muito que desejava dizer na carta, sem saber nem tanto como agir. O diretor, esse doutor Bezerra de Menezes, recomendou serenidade e confiança em Deus. Aplicou em seguida recursos calmantes e tomando-lhe o braço, olha aí, tomando o braço do desencarnado, colocou sobre o do médium em perfeita sincronia, enquanto controlava sempre os motores do encarnado para o ditado cuidadoso. A carta começou a ser escrita com certa dificuldade, por falta de treinamento do missivista. Veja, existe um médium então lá, que nesse caso é o Dr. Bezerra, e um médium aqui. São dois médios conversando. O espírito está ajudado pelo médium do mundo espiritual, que é o Dr. Bezerra, e ajudado pelo médium aqui dos encarnados, que aqui no caso é o Júlio. A carta começou a ser escrita com certa dificuldade por falta de treinamento. À medida que esse se concentrava, facilitava-se o cometimento que o mentor realizava, filtrando os pensamentos e desejos. Por isso que vocês estarem bem aqui ajuda a receber as cartas. Porque não traz agonia ao próprio parente desencarnado. Ao tempo que lhe dava forma, quer dizer, a escrita corporificando as frases que escorriam com velocidade pela ponta do lápis. Com o que ele falou ali? Com velocidade pela ponta do lápis. De vez em quando havia uma mais forte irrupção da emotividade no comunicante que o diretor amigo controlava, facultando que escrevesse apenas o essencial, quer dizer, para consolar, não é para causar temor. Relacionando dados familiares, olha o que tem numa carta psicografada, o quê? Dados familiares, datas significativas que afloravam a memória e completavam o conteúdo da mensagem. A linguagem da mensagem foi o quê? Terrorista a mensagem? Não, foi o quê? Edificante. E diminuiu o impacto da morte. Além de oferecer aos pais o quê? Consolo, esperança, conforto. E pedindo para os pais praticarem o quê? Caridade. Encaminhando as atividades socorristas junto aos que carecem de família no mundo. Olha aqui, ó. Caridade. Devolver esse amor que você perdeu. Aquilo que nós estamos conversando. Com a melhor homenagem de amor que lhe dedicariam. No momento da assinatura, estão preparados agora? No momento da assinatura, o diretor assenhorou-se mais completamente das forças nervosas do médium, conduzindo o comunicante para autografar a página final, a que foi conseguido por êxito. Eu estava no avião, ia dar aula em São Paulo para o Instituto Luiz Flávio Gomes. Eu falava, meu Deus, eu não sou espírita, eu estou falando que pode cartas psicografadas. E se alguém chegar para mim e perguntar, porque aluno é terrível, né? Falar assim, professor Tales, como se faz contradita da testemunha do além? Como que eu posso contradizer, eu como advogado, que a testemunha é verdadeira ou falsa? É verdade, porque se parar para pensar que tem médio sério e tem médio picareta. E se o médio picareta falar que alguém está lá ajudando o mundo espiritual e não é nada, é tudo mentira? Como se contradita isso? Eu falei, gente, como é que a gente vê que uma carta é autêntica? Era a minha dúvida. Aí um cara atrás chegou assim, vocês desculpem, vocês dois estão conversando, você, o seu amigo, eu sou espírita. Eu falei, teoria da sincronicidade de um. Ele falou, sabe como é que o senhor faz? Manda fazer um exame grafotécnico, porque os médiuns mais gabaritados, mais preparados, mais humildes, que fazem mais a reforma íntima, são mais tranquilos, eles têm permissão de receber que a assinatura seja do próprio desencarnado. Vamos fazer o exame grafotécnico. Nossa Senhora. Aí vem, sutilezas da psicografia, continua, lá no final, depois vocês vão ler com calma em casa. No instante da assinatura, o comunicante foi estimulado a firmar o documento de amor
que fez com certa dificuldade compreensível, deixando, no entanto, traços gráficos que evidenciam o quê? A autenticidade da caligrafia. Pode não ser perfeito, porque depende de como que o desencarnado está. Se ele está tranquilo, vem perfeito, igual o RG. Se não está tranquilo, vem com traços muito parecidos. Bom, agora, esse que eu falei, esse segundo, esse aqui, é o que tinha morrido num acidente de carro, né? E os traços vêm com evidenciam a autenticidade. E esse aqui estava num leito de dor, um câncer muito demorado, e essa dor fez ele ficar, a família, entender mais, se preparar para a morte, ele também. E sabe o que ele fez? O comunicante foi quem escreveu a carta, ditando, sem precisar do médium no escritório, ditando direto aqui, consultasse direto aqui. E o que acontece? Deixou que a mensagem fosse feita e ele mesmo assinou, do jeitinho que estava. Olha que interessante, quando a pessoa tem consciência do seu estado. O que o profeta Joel disse? Vamos ler de novo, vamos ler todo mundo junto? Para que quem não receber aqui não ficar triste, que vai receber na frente, seja um sonho, alguma coisa, seja uma outra carta, vamos lá? O que diz o profeta Joel 2,28? Vamos ler junto? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Bem-vindos à era do Espírito. Eles já estão comunicando entre nós. A Cláudia de Indaiatuba, essa que eu falei que é a mãe do Edu, ela sonhou agora em Pratinha, no último encontro lá em Pratinha, esse ano ainda, agora recente, meses atrás, ela sonhou com o Edu e falou para todos nós: ó, sonhei com o Edu. Ele falou que não escreveu a carta em outros dias porque ele estava auxiliando uma que estava muito nervosa, não estava conseguindo escrever, e ele escreveu no último dia. E ele chegou na abertura da carta, eu deixei esse material para vocês verem aqui depois. Ele falou: mãe, você realmente sonhou comigo, apareceu no sonho de você. Todo mundo já sabia o que ela falou, assim: parado. Eu, como promotor, olha o que está acontecendo. Até então não se tinha permissão, porque o Júlio fala que ele não podia falar para a menina lá que o pai foi envenenado, morreu lá, assassinado, né? Ele não podia, senão ele estaria na verdade, não seria médico, seria CSI, né? Programa de televisão, resolvendo caso, ia direto agora. Só que está acontecendo comigo, minha gente. Eu acho que agora está tendo autorização. Chegou um senhor lá em Guaxupé, que eu moro em Guaxupé, eu trabalho em Guaxupé e moro em Poços de Caldas por conta de ameaça de morte, algumas coisas ligadas à facção criminosa. Eu estava processando alguns políticos e outros do passado, da minha primeira comarca, que hoje estão aí. Bom, não vou falar muito não são danos morais, mas basta ver lá o que eu fiz na internet, vocês vão entender por que tem tanta ameaça. Bom, o que acontece? Chegou um senhor lá, diretor da Cochupé, uma das maiores cooperativas de café da América Latina. Tem um café maravilhoso, chama Evolu, não sei quem conhece, nossa, cheiroso, tem que fazer propaganda do café. E o que acontece? Ele chegou e falou: doutor, eu sou evangélico, sou presbiteriano. Eu falei: meu filho, que isso? E daí? Não, eu sei que o senhor é espírito. E daí? O apóstolo Paulo falou: aí ele que eu falasse a língua dos anjos, falasse toda a ciência, tecnologia, tivesse tudo, nada seria sem amor. No final, no poema do amor, nas cartas aos Coríntios, de passagem, Corinto era a terra mais prostituída que tinha, quase igual Sodoma e Gomorra, tudo de mármore, rico, tudo maravilhoso, mas povo prostituído, praticando swing, ninguém era de ninguém, era um horror. Era igual o carnaval aí de outros lugares. Bom, e ele escreve a carta para quê? Para sublimar o sexo através do amor. Essa era a intenção de Paulo. E no final ele fala: no final só restam 3 coisas. Alguém lembra? A fé, a esperança e o... E qual que ele fala que é o maior? O amor. O amor é maior que a fé. E uma das vertentes da fé é a religião. Eu falei: meu filho, o que importa é que nos une o amor, não é a religião. Então eu vou falar, doutor, porque só para o senhor posso falar isso. Se eu falar para a minha igreja, eu vou sofrer bullying religioso, vamos assim dizer. O que foi, meu filho? Eu tive um sonho com meu irmão, que morreu aparentemente de mortes naturais. Ele virou para mim e falou que ele foi assassinado pela esposa por envenenamento, remédio de rato. E minha mãe também sonhou. Agora a gente quer justiça. Eu falei: bom, vamos pedir exumação? Sua mãe autoriza? Autoriza. Depois a investigação está começando. Ela tem um amante, já tinha naquela época, e tinha um seguro de vida que levantou. Vamos continuar investigando? Vamos. Depois me chega uma senhora, uma menina na verdade, de 13 anos, perdão, de 16 anos, e fala: doutor,
Eu tive um sonho com a minha mãe falou que morreu por erro médico. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou promotor agora lá de cima também. O que é isso? Como assim? Pega o processo, meu pai é ginecologista. A mãe estava com o filho encaixado no terceiro plano de Hodges, para entender. Hodges é um cientista, né, que era um pediatra, na verdade. E ele fez 4 planos. O primeiro e o segundo pode fazer cesárea. No terceiro e quarto, as crianças estão encaixadas, lá na vagina. Tá na porta para nascer. Não vai fazer cesárea, né? Ele estava no terceiro plano de Hodges e ele fez cesárea. Ou seja, a criança nasceu de ré. Vocês entenderam? Dilacerou o útero da mãe. O útero não comprimia, não foi feita esterectomia, quer dizer, retirada do útero, e a mãe morreu no parto. Isso foi na hora, através do que a moça me falou. Curioso que eu só fui ver na internet o que acontece. Casos que já estão o espírito falando para a mãe através de sonho onde está o corpo dele que não achava. Procure no Google. Ou seja, a era do espírito está evidenciada, muito mais evidenciada que antes. Eles já estão ajudando até a justiça. Bom, contei esses casos aqui. O pai que suicidou, Júlio e tal, faz envenenamento. Vamos lá, olha aí. Olha o Mateus aqui, Vicente e Adriano. Aqui o nosso querido e amado Júlio. Olha a assinatura do Mateus ali no RG, quando ele tinha 17 anos. Olha a psicografia que foi feita de 14 de 2000. Olha lá. Olha ali. A forma como mais ou menos se assemelha ele. Qual foi a causa morte dele? Acidente de tabuleiro que nós vemos agora há pouco. Agora, eu contei isso. Aí a psicografia dele, do Mateus, foi feita em Alfenas. Não é isso, Daniel? E aqui, olha que interessante, o Edu com o Júlio Carvalho. O Edu é aquele da família de Indaiatuba, dos pais que eu contei. A Cláudia, quando eu contei o caso aqui da Adriana e do Vicente, ela pegou a assinatura do Edu, na psicografia que o Júlio fez, e pegou um olerite dele. Quando o menino tinha 14 anos. Gente, ele trabalhava já com 14 anos. Fiquei tão feliz, porque uma das coisas que eu sou revoltado como promotor, e sempre dou alvará, é para menor trabalhar. E bobagem é essa que menor não pode trabalhar? Veja, adolescente, né? Não criança. Alguém morreu porque está trabalhando? Ah, não, mas é porque prejudica. Prejudica o quê? Então prefere ficar fumando droga que trabalhar? Quem que começou a trabalhar cedo aqui? Aqui ninguém está desencarnado, porque a não ser que eu estou vendo espírito. É vivo. Ninguém morreu porque está trabalhando. Bom, agora o que me chamou a atenção, porque eu gosto de investigar, é por que eles assinaram o Mateus quando tinha... Quantos anos aqui a assinatura se aproximou? Então é de 7 a assinatura, do RG de 7 anos. E a do Júlio é aqui de cima, aqui, é isso? A do Júlio é do meio, né? E a assinatura é quando ele... Então aqui é do Júlio e aqui é do RG que ele transportou, né? Quando ele tinha 7 anos. Por que 7 anos? Eu vou falar por quê. Porque foi uma fase que ele está dando um recado para a mãe. Busca os registros quando eu tinha 7 anos, mamãe. Que alguma coisa muito especial me aconteceu. E por que o Edu assinou quando ele tinha 14 anos? Se ele faleceu com 27. Porque com 14 anos alguma coisa marcante aconteceu. Eles comunicam até nas entrelinhas. E olha só que interessante. Qual a prova da autenticidade das cartas? Além disso, elas têm que ter, primeiro, consolação, não é terrorista. Data limite, esquece. Com todo respeito, não estou falando nem nome aqui. Eu acho que a gente tem que ficar criticando pessoas. Eu aprendi isso como promotor, principalmente no direito. A gente combate as ideias. Combate o pecado, não o pecador. Não interessa. Mas que história é essa de que espiritismo é terrorista, que vai acabar o mundo em 2019? Se não acabar, olha a história. Olha, eu vou contar para vocês. Se até 2019, isso eu ouvi do Chico. Bom, o Chico não está aqui para contar. Se até 2019 não acontecer uma terceira guerra mundial, o Brasil vai ser maravilhoso, a Terra vai ser maravilhosa. Até eu falo, filho, se você não estudar até o fim do ano, você vai repetir. Se você estudar, você vai passar. Que profecia é essa? Não precisa nem ser Nostradamus. Emmanuel está entre nós, gente. Nasceu no ano 2000. No ano de 2019 ele terá 19 anos, começando o seu mediunato na educação. Palavras do próprio Chico em vídeo. E se fosse alguma coisa acontecer de muito ruim, quem tinha que falar alguma coisa era o Chico, não alguém por ele. Quem tinha a melhor conduta moral aqui, de caridade, para falar alguma coisa que pudesse acontecer. Mas não é só. Olha só. Coloca o áudio para mim. Olha o que o Frederico falou.
Isso é o mentor do Júlio que falou. Não é eu que estou falando, é o mentor do Júlio. Olha que eu... Dá para colocar o ícone? Clica aí nesse microfone aí que sai o áudio. Dá um toquinho aí, ó, no microfone ali, tá vendo? O microfonezinho embaixo de 2017. Olha que o Frederico falou no encontro de julho de 2017, esse ano em Consolador prometido. Olha isso. O Espiritismo é o Consolador prometido. E por isso, como espíritas, temos a obrigação de desenvolver a sua essência dia após dia, consolando e não semeando por onde formos desespero e ideias que não se alinham a essa doutrina de amor. É preciso entendermos que os espíritos não definem datas, que não pregam desesperos, anunciando catástrofes e nem conduzindo as pessoas em mensagens a qual delas nascem muito mais confusão do que esclarecimento. O Espiritismo é a fé raciocinada, e os bons espíritos, os espíritos superiores que governam o mundo em suas diversas culturas, há de espalhar sempre o amor, a caridade, a fé, a vontade de vencer, de olhar para o futuro, na vida futura. Por isso, quando chegar até nós qualquer frase, qualquer mensagem que diga-se espírita, é preciso, antes de tudo, analisar e verificar que, se não traz a essência de consolação e de amparo espiritual, talvez estejamos abraçando ideias falsas, a qual não estão com Jesus. O Espiritismo é a esperança. Frederico. Impressionante. Uma salva de palmas. Isso é o Espiritismo. Isso é Jesus. Olha lá, ó. Até coloquei para vocês aqui, ó. O Espiritismo é o Consolador prometido. Os espíritas têm a obrigação de desenvolver sua essência dia após dia, consolando e não semeando desespero ou ideias não alinhadas à doutrina de amor. Espíritos superiores que governam o mundo não definem o quê? Data. Sabe o que o Frederico está falando aqui? Questão 262 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Quem fixa a data é Espíritos 1B. Espíritos superiores não pregam desespero anunciando catástrofe. O Espiritismo é a fé o quê? Ingênua ou raciocinada? Raciocinada. Espíritos superiores, o que eles espalham? Nessas cartas tem que espalhar o quê? Desespero? Não, espalhar o quê? Amor, o que mais? Caridade, fé, vontade de vencer, olhar para o futuro, reencontro com os parentes. Qualquer mensagem de desespero deve ser analisada, e se não traz essência de consolação, de amparo espiritual, o que acontece? A frase de Jesus: até os eleitos serão confundidos. Podemos estar abraçando ideias falsas que não estão com Jesus. O Espiritismo é sempre esperança, porque o Espírito da Verdade é quem? O Espírito da Verdade, gente? É Jesus. Bom, e aqui, olha agora que interessante. Estão lançando um filme agora chamado Menina o quê? Índigo. E vai estar no cinema aí. Já está? É porque falaram que é dia 12 de outubro, é verdade. Então, claro, tá passando, tá? o cinema ainda não trabalha perfeitamente, tirando o nosso lar, que foi muito bem feito, mas o cinema ainda tem algumas coisas que não são tão científicas, mas já é um passo interessante para mostrar o que? Através dessa terceira arte aí, o avanço dessas crianças que estão chegando na Terra. O Emmanuel está entre nós. Você acha que vai acabar o mundo e o Emmanuel vai ficar aqui esperando acabar o mundo, gente? O Emmanuel está entre nós. Quem que é o mentor do Emmanuel? Alguém pode falar para mim quem que é o mentor do Emmanuel agora? Chico Xavier. E nós vamos acreditar em ideias terroristas? Agora virou... Não vou falar. Às vezes o promotor tem que se contar. Muito bem. Olha que eu coloquei no livro Na Casa do Meu Pai Há Muitas Moradas. Por isso que o pessoal gosta, né? Olha aqui que o Divaldo Franco e a Sueli Calda Schubert descreveram sobre as crianças que estão vindo. Preste atenção agora que é de arrepiar. As crianças da geração nova prevista por Kardec em A Gênesis capítulo 18, ponto 27, irão trazer outra camada cerebral. Que? Outra camada cerebral? Ou, além do neocórtex cerebral, vai ter outra? O que elas vão ser? Médiums. Você já ouviu falar da glândula pineal?
Um novo biótipo humano. O quê? Um novo biótipo humano quer dizer que os corpos delas são corpos de mundo de regeneração. E a partir do momento que elas casarem com os terrícolas, elas estão transformando o DNA para mundos de regeneração. Não tivemos um homem primitivo que impulsou para o homem sapiens? Nós vamos mudar os corpos também. Vocês acham que pode entrar no mundo de regeneração com esse corpício? Um DNA mais avançado para um corpo de mundo de regeneração, gerando a mutação genética benéfica e erradicando doenças do mundo de expiação. Porque se nós vamos para o mundo de regeneração, gente, vocês não tem que se importar se vocês vão chegar lá, porque o Chico falou que por volta, porque ele pode fixar a data, por volta de 2057, por volta de 2050. Quer dizer, 2050 está aí. Aí a pessoa começa a fazer o cálculo. Ah, mas será que eu chego? Eu tenho 81, o Júlio é mais novo que eu, 10 anos. Ele é de 84, sou de 74. Aí eu fico falando, não, o Júlio chega, eu talvez não. Mas não tem que se importar com isso. Sabe por quê? O problema não é desencarnar. O problema é não ser exilado. Porque nós estamos agora na transição planetária. Nós somos os únicos trabalhadores da última hora. O joio do trigo já começou. Bem-vindos, o vestibular agora é do ITA. Quem não passar vai ser exilado. Não é exilado de capela, agora é exilado da terra. Caraca, se nós tomarmos um bomba e tomar bomba da bomba, é de chorar. Porque a Bíblia fala que vai para mundos primitivos, onde haverá choro e... Isso vocês decoraram, né? Todo mundo fala. E ranger de dentes. Meu Deus, então o problema não é desencarnar, é reencarnar na terra. Por isso que João Evangelista falou, eu vou fazer só uma palhinha que eu vou falar em novembro. João Evangelista falou, explicou no sermão da montanha de Jesus, que falou assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão o que? O céu? Herdarão o quê? Fala aí, terra. Eu falei, padre, mas você fala que só tem céu e inferno, eu não quero herdar a terra. Eu era criança e perguntava à minha mãe: menino, para de amolar o padre. Onde já se viu isso? Eu falei, isso é mistério da fé. Gente, mas como é que a igreja me falava que era céu e inferno e eu ia herdar a terra? Eu estava indo para o limbo, então. Ou para o umbral, né? Então, João Evangelista fala, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu vou explicar, o João explica o que é manso e pacífico. Tem uma terminologia, está ligada a paciente. Ser paciente. Incrível, né? A visão do João Evangelista. Porque herdarão a terra vão completar, regenerar. E a porta é muito estreita. Gente, se a gente começar a olhar os nossos defeitos, dá tempo de olhar os dos outros? Vocês já começaram a olhar os defeitos de cada um? De vocês mesmos? Quando eu olho para os meus defeitos, eu falo, Jesus, me salva. É difícil demais lutar contra mim mesmo. E olha, ele continua. Vai erradicar doenças. Essas crianças estão vindo aqui também para erradicar doenças. Sabe quais são as doenças que essas crianças que estão chegando vão erradicar? AIDS, Alzheimer, Parkinson. Divaldo, em palestra no Toronto, Canadá, indica que os exilados de capela trabalharam no desenvolvimento de nosso neocórtex cerebral, abandonando o primata homem para o homem sábio. E agora as crianças da nova geração, são em missão e não punição, né, porque vem de mundo de regeneração, vão, além de proporcionar o progresso na terra moral, vão trabalhar nossos o quê? Genes, para adquirirmos resistência às doenças degenerativas. Acabou o câncer, acabou a AIDS, acabou o Parkinson, acabou todas as doenças do mundo de expiação. Bom, e aí, completa ele, já terminando aqui, fechando, quase fechando. O problema é que tais entidades produzem um grande desajuste na área cerebral, pois o psiquismo dessas crianças que trazem, o corpo mental dessas crianças que vêm para esse escafandro de mundo desses corpos de mundo de prova e expiação, o psiquismo dela é como botar um motor de Ferrari num Fusca. Vocês já entenderam? Imagina Cristo então, né? Como que ele conseguiu colocar todo o seu psiquismo num corpo carnal? Porque é carnal, está em João. No início era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pois o psiquismo é grande demais para a caixa encefálica, gerando inicialmente irritabilidade, inquietação, dificuldade de linguagem oral, nos primeiros anos de vida até se ajustarem ao planeta Terra. Crianças são irritadas e diagnosticadas com transtorno de déficit e atenção. Irritabilidade, não gosta de comunicar, autismo. E não sei o que, não fala, autismo. Não sei o que. O que dão para ela?
quando está muito acelerada, porque elas são aceleradas, Rita. Droga da obediência. Vão fazer com que essas crianças. Deram para o Júlio. Foi tomar cadernado. Só que o Júlio ainda teve a Gabriela para falar, cospe no vaso. E o que acontece com essas crianças? Estão tornando essas crianças dependentes químicas. Que são drogas que geram dependências químicas. E aonde que estão as grandes inteligências da geração de 70 para cá? Na criminalidade. Facções que são altamente inteligentes. Mas a sociedade os tratou. Porque o currículo escolar, até a educação que eu coloco na obra, não é uma educação construtivista. É uma educação que todas as crianças não têm criatividade. Ela tem que se encaixar no modelo de criança que, para passar no MEC ou no Enem, não sei das quantas, tem que ser um modelo acadêmico. Se for um produtivo criativo, são crianças de alta habilidade. Pega o Steve Jobs, pega o Einstein, tentando estudar o modelo acadêmico, ver se consegue. Bom, aí eu fiz aí um questionário das crianças. Tá aí meus 2 filhos, o Theo e a Clara. O Theo está com hoje 7 anos e a Clarinha está com 3. Tá aqui. E agora o consolo para vocês todos aqui. Qual que é o consolo? O consolo é o seguinte: olha o que o Divaldo Franco fala sobre a chegada dessas crianças e por que está tendo tanta violência, tanto problema na política, tanta confusão. Por que está acontecendo tudo isso, meu Deus do céu? Tem que desligar aqui só um pouquinho? A gente liga. Por que está acontecendo tudo isso? Porque eles sabem que estão despedindo da terra. Porque eles também sonham, eles também se comunicam. Até com as trevas, né? Eles se comunicam. No livro da Igorina Cunha, Chico Xavier falou que a terra é um miolo. Acima dela é um umbral, desse que a gente conhece, um umbral grosso, né? Porque um umbral fino seria a coluna espiritual. É um umbral grosso. E embaixo do planeta Terra, na crosta, é as trevas. Ou seja, nós somos a salsicha do cachorro quente entre o umbral e as trevas. Imagina o que chega até nós, né, de pensamento. Você chegar lá numa coluna espiritual, lá na 5ª dimensão, em tamanho do André Luiz, na 6ª, amor fraterno universal, e na 7ª, diretriz do planeta Jesus Cristo, tem que ter muita oração e muita moral sólida, né? Imagina como que a gente é influenciado, né? E olha o que o Divaldo fala. Cadê o Jesus para me ajudar aqui a botar o vídeo? Tá alguém aí? É só dar um toquinho ali na tela ali, ó. Olha o que o Divaldo fala. Dá um toquinho ali para mim na tela. Dá um toquinho ali Isso, dá um toquinho aí que já vai aparecer o vídeo. Olha lá. O som tá. Vou ver se o Jesus chega aí para ajudar. Ouvir da técnica, porque olha só, o que o Divaldo está falando ali? Eu nunca vi tantos espíritos como tenho visto nos últimos dias. Estejamos preparados. Uma sublime força chegou à Terra. Por isso a revolta dos maus. A nova era chegou. Ah lá, Jesus. Obrigado. Jesus seja louvado. Então deixa eu voltar aqui, eu vou pôr de novo, você só dá um clique, entendeu? Vai, olha o som, liga o som legal para a gente ouvir isso aí agora. Isso é muito importante. E permitam-me revelar. Eu vejo um dobro de espíritos ao número de criaturas. De tal forma, há 3 dias, desde que eu cheguei, que me tem criado embaraços visuais. O número de espíritos que eu tenho visto nesses dias. Esther me conhece há uns 20 anos, mais ou menos. O nosso amigo me deve conhecer há mais de 30. Outros aqui me conhecem há mais de 30. Eu sempre me caracterizo pela ponderação, e todos são testemunhas que nunca pulei a linha do bom tom. Mas nesses dias, algo está sucedendo. Eu nunca vi tantos espíritos. Eu nunca vi tantos espíritos catarinenses, mais de 300 que me deram seus nomes, nas filas, amparando-nos e falando-nos da nova era. Então, a nova era já chegou. Bem-vindos. Portanto, vocês viram, né? Por que está tanta confusão? Nós estamos no chamado Armagedon moral. Não é a Terceira Guerra Mundial, não. Mas é a luta entre o bem e o mal. Essa operação Lava Jato. Você acha que a espiritualidade não tem medo nisso? Acabou a graça.
Ah, mas será que vai continuar? O Júlio até me perguntou, mas será que não vão abafar? Gente, já estão fazendo brotos no Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Bretas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Está começando a pipocar para tudo quanto é lado. Sabe por quê? Uma passagem bíblica, uma profecia bíblica está se concretizando agora. Nada que seja oculto deixará de ser revelando tudo. Acabou. Bom, agora em homenagem ao Júlio, olha o que Eurípides Barçanufo falou da mediunidade. Essa é para o Júlio. Isso é para estimular o Júlio a continuar firme no propósito dele. Olha o que ele fala. Na obra Espírito da Verdade, Chico Xavier e Valdo Vieira, por vários espíritos, no capítulo 67, tem uma mensagem linda de Eurípides Barçanufo que fala mediunidade de Jesus. Ele coloca Jesus como médium. E vai explicando o que se chamava de milagre, é mediunidade. Olha só, quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se naturalmente que foi Jesus quem mais honrou nesse mundo, que é a mediunidade, erguendo ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando os valores da clara audiência, quer dizer, vendo e ouvindo, entre Maria e Isabel. Maria é mãe de Jesus, Isabel é mãe de quem? De quem? João Batista. Que é uma gravidez bem diferente, porque ela já tinha mais de 60 anos. José e Zacarias. José é o pai de Jesus, Zacarias é o pai de João Batista. Apareceu para eles também, o anjo Gabriel. Ana e Simeão. Quem que é Ana e Simeão? Os pais de Maria. Não, Ana aqui é uma pessoa que estava rezando muito e queria, e foi ver Jesus quando ele foi apresentado ao templo de Jerusalém. Simeão era um sacerdote, porque era costume fazer a circuncisão e apresentar o templo. E Simeão falou que queria ver o Senhor. E está lá, apareceu para eles o menino Jesus, no estabelecimento da Boa Nova. Olha agora. E segue adiante, Jesus segue adiante, enaltecendo na inspiração junto aos doutores do templo. Conversando com o doutor do templo, menininho conversando lá. Não, é isso não, falando de filosofia e tal. Exaltando os fenômenos de efeito físico, ao transformar água em vinho nas bodas de Caná. Quer dizer que a transformação de água em vinho nas bodas de Caná foi um fenômeno de efeito, uma mediunidade de efeito o quê? Físico. E vinho, cuidado, na Bíblia tem dois sentidos, alcoólico e suco de uva. Qual que está falando aqui? Suco